mais um episódio do LGW Gameplay, fazendo os conteúdos originais e exclusivos da plataforma LGW Live do Lisboa Games Week, que irá decorrer entre os dias 25 a 28 de novembro na FIL. Eu sou a Nicole Concha e vou estar convosco todas as semanas a comentar imagens de gameplay juntamente com convidados. Todas as semanas é um jogo novo e esta semana temos o Legend of Zelda Skyward Sword HD. Vamos começar por apresentar o nosso convidado desta semana. Connosco nós temos o Filipe Silva da Moshpit Gaming. Seja bem-vindo, Filipe. Olá, obrigado, Nicole. É bom estar aqui. Ainda bem que sim, também é bom receber-te aqui. Como é que estás? Está tudo bem? Está bom, não vem mais para estragar. Com este sol e este calor excelente. É verdade, está muito sol, muito calor. É um dia de verão, não é verdade que nós estamos aqui a poder partilhar convosco este dia de verão e vamos precisar comentar o jogo que saiu este verão, que foi Zelda Skyward Sword HD. Bora aí, Filipe? Saiu há pouco tempo e acho que foi um jogo que realmente tem muito que falar, basicamente. Tem dado muito que falar. Então, bora lá, vamos lá falar sobre isso. E aqui estamos a ver alguma gameplay do jogo. O que é que nós estamos a ver, Filipe? Conta-nos lá. Neste momento estamos a ver a jogabilidade do Skyward Sword HD naquilo que é basicamente o hub principal. A ação desta história decorre principalmente no céu. E então existe um hub principal onde podemos comprar armas, escudos, fazer upgrades, comprar opções, alguma coisa que nos ajude na nossa aventura. E aí consegues interagir com várias personagens aqui, às vezes dão-te alguns segredos para side quests, que acho que também estão bem implementadas neste jogo. Neste exemplo estamos a fazer um upgrade, a tentar fazer um upgrade, não é? E depois conseguimos a partir daí melhorar até o uso, ou por exemplo o nosso escudo ser muito mais recuperar, dependendo do escudo, fazer a longevidade do mesmo, torná-la maior, ou assim. Por exemplo, aqui estamos a ver a nossa bolsa da aventura, em que podemos trocar vários objetos. Por exemplo, podemos mudar alguns escudos, alguns amuletos, alguma coisa que compramos ou podemos vender até. E sim, aqui é o up principal. Ok. Este up principal, agora falando em comparações, começando já com umas pequenas comparações, houve alguma diferença entre o hub principal da versão original e esta versão? Tanto quanto sei, não. Tanto quanto sei, acho que está principalmente quase tudo igual. Pelo menos pelo aquilo que eu estive a ver. É assim, eu não joguei a versão original na altura em que saiu, mas pelo aquilo que eu estive a ver e a investigar, penso que está praticamente tudo igual, se não tudo igual. É daqueles pontos em que se calhar alteraram muito pouco ou relativamente nada em relação à versão original. E houve alguma coisa assim que tenham alterado mais significativamente? Sim, o frame rate, acho que na versão original o jogo puxava ali os 30 bem puxadinhos, enquanto que aqui o jogo está nos 60 perfeitamente. Não existe. Eu não apanhei assim grandes soluços, passando a expressão, a não ser em grandes momentos, em pontos específicos do jogo em que existe muita ação. Ou seja, quando estás a combater, existem muitos inimigos ou assim. Fora isso, sempre a bater nos 60 de forma bastante suave. Ok. Ou seja, de resto o jogo é praticamente exatamente o mesmo. É claro que com melhorias de resolução. Sim, melhorias de resolução, também qualidade de vida, em que não precisas de estar, por exemplo, a nossa companheira fiel, que é a Fi, ainda está sempre a introduzir-se nas conversas. É verdade que aqui introduz-se um bocadinho, mas não tanto como o jogo original, que acho que foi uma das reclamações dos jogadores na altura. E então a Nintendo decidiu, se calhar é melhor a gente ouvir isso, porque realmente ela pode ser um bocadinho chata. E então retiraram um bocado. Outra coisa também que alteraram foi que antes era basicamente a jogabilidade era virada para os motion controls,
agora tens a opção de trocar. Tens ou motion controls ou tens botões, passando a expressão. Foi o que eu utilizei mais, foi os botões. Não sou muito adepto de motion controls, a não ser num jogo tipo ARMS, em que está mesmo feito de raiz e a pensar mesmo naquilo. Apesar do Skyward Sword ter sido um feito de raiz, não acho que sejam os motion controls, não acho que sejam grande espingarda. Eu já ouvi dizer que os motion controls deste jogo em específico tens ali coisas que são mesmo muito difíceis de fazer. Técnicas, não digo truques, digo técnicas. Sim, porque aquilo tu tens que inclinar na direção certa, e se não inclinares na direção, por exemplo, na diagonal, se for vertical ou na horizontal, tudo bem, mas na diagonal os motion controls, apesar de serem melhores que a da Wii, da original, ainda assim consegues, dependendo da posição da espada do inimigo, por exemplo, consegues não atacar de forma correta, e então acabas por perder uma oportunidade de ataque e derrotar o inimigo de vez e ele defende. Não que isso não aconteça também com os botões, ou neste caso com o analógico direito na configuração dos botões é quando utilizas a espada para combater, mas é sempre muito mais fidedigno. Ou seja, acabou por ficar ali um bocadinho a tentar ser nostálgico com os controles. Sim. Tentou jogar nos dois campos. Acho que ainda assim a implementação podia estar um bocadinho melhor, porque uma das dificuldades que eu tive e na jogabilidade pode-se ver um bocado, que é, ainda tenho hoje em dia a jogar, porque é a câmera, tu precisas no L e tu precisas do analógico, ou seja, tu precisas de dois botões para virar a câmera, e já nenhum jogo moderno utiliza isso, então foi difícil de voltar um bocadinho atrás, que lembra os primeiros jogos da Xbox, da PlayStation 1 e da Nintendo 64, em que eles experimentavam o 3D e depois então estavam a ver como é que aquilo funcionava. Foi nostálgico nesse ponto, não é? Mas acho que não era bem isso o objetivo da Nintendo. Claro. Tu falaste há pouco que o jogo tem dado muito o que falar. O que é que tem surgido assim? O que é que tem-se falado mais sobre este jogo? É assim, experiência própria naquilo que eu tenho visto, às vezes de fóruns, seja de Facebook, seja de Reddit, às vezes outros pequenos fóruns da internet. Acho que o preço é aquele detalhe em que muitos jogadores têm debatido muito, que é a Nintendo é orgulhosa do seu código, e com todo o sentido, não é? Acho que o jogo tem várias vertentes excelentes, principalmente a nível de game design e banda sonora, mas os jogadores, e pessoalmente eu também, acham difícil conseguir justificar o preço. É um jogo com 10 anos, foi lançado originalmente para a Nintendo Wii em 2011 e 10 anos depois é lançado a um preço similar ou até igual, com um jogo que é verdade tem resolução um bocadinho melhor, tem maior frame rate, mas daí até ser um grande avanço ainda demora um bocado, não é? Ainda tem uma distância grande, e então acho que é aquela questão de se os jogadores têm vontade ou não de gastar o dinheiro agora. Acho que se baixar de preço é uma compra definitiva, principalmente para fãs de Zelda, Legend of Zelda. Agora, se tiverem outros jogos na calha que se calhar são mais baratos ou simplesmente são outro género que gostem mais, acho que pode muito bem esperar. O que é que tu dirias para quem nunca jogou o jogo original? O que é que tu dirias que será a experiência de quem vier experimentar este Zelda? É um Zelda, diria que, fora os motion controls, bastante típico. Não tem nada a ver com o Breath of the Wild, ou seja, dá para ver aqui a ideia do Breath of the Wild, ou seja, dá para perceber porque é que o Breath of the Wild foi a evolução deste jogo. Tu tens aqui várias side quests que não estão propriamente relacionadas com a história, que
no instante consegues passar bastante tempo só em sidequests. E tu consegues ver a Nintendo a tentar arranjar um mundo aberto, não é? Aqui tenho, apesar de não ser completamente um mundo aberto como conhecemos no Breath of the Wild, consegues perceber que a Nintendo já tinha, ok, isto se calhar o mais aberto possível pode tornar a experiência mais fluida e mais interessante e mais imersiva, vá. Acho que é capaz de ser um jogo, fora o motion controls, que é sempre a mesma tecla, um jogo com um design excelente. Acho que existe alguma repetição no level design, mas é excelente. Continua a ser bom, consegues perceber minimamente onde é que é para seguir sem a grande ajuda da FI, que tem um botão de teclado em que tu podes pedir ajuda para saber o que é que deves fazer a seguir. Mas acho que é perceptível o suficiente para a pessoa, para o jogador, chegar a um sítio e olha, deve ter que ir para aqui porque aqui está mais tem uma rampa ou assim, ou seja, dá vontade de explorar os cenários. E então é basicamente a experiência Zelda. Ok. O que é que tu achaste assim que foi mais interessante em termos desta história? Esta história, a parte mais interessante da história é capaz de ter sido é assim, isto corre um bocadinho, o Zelda aqui corre um bocadinho, não gosto de usar muito esta expressão, mas um bocadinho a anime, que existe um plot principal, não é? Que é o Link tem que salvar a Zelda, mas a Zelda não é uma princesa que não faz nada. Ela tem a sua parte na história, uma parte até bastante integral. Não é se calhar tão ativa como noutros jogos de Zelda, mas não está propriamente sem fazer nada, não é? Tens algumas personagens aqui que dão uma certa leveza à história, não é? Para não ser uma história que a Zelda, a Legend of Zelda é sempre uma história pesada no seu núcleo, mas dão bastante leveza, como tens algumas personagens mais próximas do Link e da Zelda, que depois acabam por até ajudar na história principal, que é também interessante, não é? Que às vezes criam personagens só assim interessantes, só porque sim, mas depois acabam por não utilizar, e isso é bom. Ok. E em termos de gameplay, o que é que foi aquilo que te chamou mais a atenção? O que achas que pode chamar mais a atenção a quem vai jogar este jogo também pela primeira vez? O que chamou mais a atenção foi aquilo que já tinha referido antes, que é o non-lógico. Mudar a câmera aqui é mesmo, tendo em conta os jogos mais modernos, pode ser mesmo um entrave, não é? Mas se gostarem do tipo de jogo que é, facilmente habituam-se e depois a experiência torna-se muito melhor. Por isso não é assim um problema muito grande. De resto, acho que é uma jogabilidade minimamente simples, mas complexa ao mesmo tempo, ou seja, fácil de entrar, mas difícil de se tornar-se um mestre mesmo. Mas depois assim que faz o clique, consegues jogar isto facilmente, principalmente os bosses, que às vezes têm têm certas formas de jogar, não é? Tu tens algum boss que se calhar, por exemplo, é mais tem um poder elétrico e que se calhar tens que usar um escudo de madeira, uma coisa assim parecida, e que lá está, volta outra vez à conversa de a evolução do Breath of the Wild, não é? Que tens os elementos, aqui ainda estão tanto delineados como no Breath of the Wild, mas que a Nintendo já começa a ver que se calhar é um ponto interessante. E então é uma jogabilidade que, fora aquele entrave, perfeitamente jogável e que dá vontade de explorar os mapas e ver a história. Ok. E agora, em termos de visuais, já que foi um HD remaster, assim por assim dizer, achas que foi um remaster bem feito? Podia ter sido melhor? Podia ter tido melhores visuais? Sinceramente, acho que os visuais não são maus. Assim, dá para ver que não são atuais, não é? Mas a direção artística do jogo acho que foi feita quase que a pensar que ia haver um
um HD no futuro. Existe uma espécie de... As texturas normalmente têm uma espécie de como se fossem pinceladas, ou seja, facilmente conseguem transladar para um HD remaster sem perder grande qualidade. Ou seja, mesmo que percam qualidade, tu não notas porque não é um jogo que tenta ser realista. Imagino que se fosse outro jogo que tentasse um estilo mais realista, provavelmente ainda tinha ficado tão bom e seria necessário mais um tratamento melhor. Mas como o jogo tem aquele aspecto como se fosse um quadro vivo, facilmente consegues passar por um HD, aumentar a resolução e ficou basicamente feito. Acho que mantém-se ainda. Acho que é um jogo como se fosse. Não é tão bom como, por exemplo, o Okami, em que ainda hoje em dia, em cada versão que é feita, parece que é um jogo que foi lançado agora mesmo, mas perfeitamente jogável. Não acho que seja uma regressão tão grande que tu pensas, estes gráficos não apetece a jogar isto. Acho que perfeitamente jogável. Ok, ainda bem que se tornou assim um bom remaster. Eu reparei aqui também que nós podemos apanhar escraveiros e borboletas. Isto são collectibles? Ou... Tu podes apanhar vários insetos e depois a partir desses insetos podes trocar por rubis, ou então utilizar para fazer upgrades. Vai dependendo um bocado da utilização que tu queres dar a eles, mas tens as duas vertentes. Ou podes trocar por rubis ou então para fazer algum upgrade. Tens também vários tipos de rubis, não? Os míticos verdes, que se vê por toda a banda, e depois, consoante as cores dos rubis, aumenta a quantidade deles. Tu tens vários tipos também, como podes ver aqui, pequenas pedaços ou das, também já acontecia aqui, que depois transladou para o Breath of the Wild, em que tu apanhas pedaços de monstros ou de pedaços de terreno, uma coisa assim parecida, que depois podes utilizar para os upgrades das tuas armas ou escudos, ou então trocar por também rubis. Ou seja, tens vários sistemas aqui que tu podes facilmente ficar rico, entre aspas. Ok. E então os próprios upgrades são um ponto importante, porque chegamos a um ponto, não sei se temos essa parte, é uma pergunta para te fazer agora, se geralmente neste estilo de jogo, quando chegamos a um certo ponto sem certos upgrades já não conseguimos passar de certas partes. É o mesmo aqui? Não acho que seja tão a fundo, mas existem vários momentos em que tu, por exemplo, tens um inimigo, como apareceu há pouco, tens um inimigo elétrico. Se usares um escudo de madeira, não és eletrocutado. Ou seja, tu podes, um de madeira, se calhar para um inimigo mais forte, pode não ser o mais adequado, mas para um inimigo que é, neste caso, elétrico, é 100% adequado, porque não levas o choque, porque a madeira não é bom condutor, não levas o choque. Já se fosse um escudo de ferro, eras completamente eletrocutado e perdias ali se calhar meio ou um coração. Por isso sim, os upgrades depois tornam além do escudo, por exemplo, de madeira. Este aqui, por exemplo, já é um upgrade ao escudo original de madeira, já é mais robusto, ou seja, já sofre mais ataques, mas ainda assim consegue defender contra os outros ataques elétricos. Por isso sim, o upgrade, os menus de upgrade são uma forma imprescindível de dar profundidade à jogabilidade, não é? Okay. Dá uma certa profundidade e tu consegues apreciar mais o jogo e não perder porque a culpa é do jogo. Não, se perderes aqui a culpa ou são dos motion controls ou são tua, a culpa acaba por ser tua, não? Ok. E este bichinho aqui, ou seja, temos vários gadgets que podemos utilizar. Sim, temos vários gadgets, no entanto só temos uma espada, não é? Que acaba por ser, spoilers, a Master Sword, acho que é em todos. Mas temos vários gadgets que nos ajudam a fazer vários puzzles do ambiente, ou seja, às vezes precisas de ir buscar um certo item, ou então precisas de
bater em algum cristal que está numa altura muito fora do alcance do Link, e então consegues utilizar algum gadget para isso, seja este peixinho em que vai voar até lá, seja uma fisga, seja em alguns pontos uma espécie de escote em que tu podes passar como se fosse o Tarzan de uma zona para a outra. Ou seja, tu tens vários gadgets em que não estão ali só para preencher, não é? Existem vários puzzles e depois ao longo das ações eles vão ajudando-te a passar os níveis de forma mais fácil. Ok. E os níveis têm também elementos de puzzle? Sim, tens vários elementos. Por exemplo, tens aqui esta espécie de cristal em que tu não consegues alcançar. Por acaso aqui a porta já estava aberta, não é? Mas aquele só conseguias abrir quando tinhas dado um toque no cristal. Ou seja, tem esses puzzles assim que tu tens que depois configurar o puzzle à tua maneira, que é tu tens um cristal, mas depois ele não está a abranger a área toda, então tens que andar a lançar, por exemplo, bombas para lançar o cristal do outro lado da sala sem que tu saias do sítio onde tu estás, ou seja, tem sempre alguma dificuldadezinha. Ok, estou a entender. O que é que tu gostarias de deixar de mensagem sobre este jogo? Assim um pequeno pontinho final, um resumozinho daquilo que é o jogo para quem estiver a ouvir decidir se compra ou não o jogo. Acho que o ponto final deste jogo é dizer que no fim de tudo é um jogo de Zelda. Apesar dos problemas que tem, acho que recomendo a fãs de Zelda. Eu pessoalmente, apesar dos problemas todos, gostei bastante, que é o mais importante, e diverti-me imenso. E acho que quem for fã de Zelda claramente já nem sequer precisa estar a ouvir a minha recomendação, já deve ter comprado. Quem não for fã, eu aconselharia se calhar a baixar um bocadinho o preço. Acho que não pelo jogo ser mau, nada disso, apenas acho que simplesmente já tem a sua idade e há certos pontos da jogabilidade que talvez mostrem isso. Ok, fica a recomendação para todos aqui do Filipe, e obrigada por teres comentado aqui esta incrível gameplay de Legend of Zelda Skyward Sword HD. Agora vamos falar um pouco sobre ti, Filipe. Conta-nos um pouco, porque tu foste um dos fundadores da Moshpit, conta-nos um pouco sobre esse processo e sobre essa aventura na Moshpit. Aventura Moshpit. Esta aventura começou há 5 anos. Foi do tipo, reunimos uns quantos amigos e ficamos, olha, o que era o projeto Moshpit? Já cresceu antes do site em si. Mas na altura cada um tinha a sua vida, cada um tinha as suas coisas e depois não progrediu muito. Depois chegou-se a um ponto em que eu e o Xavier, que também é um dos criadores do site da altura, achamos, olha, porque é que a gente não cria um site de notícias ou de análise e artigos mais especializados? E chegamos a essa conclusão, olha, vamos criar. Depois reunimos com outras pessoas na altura de uma comunidade e criamos o site. Entretanto, o site foi ganhando colaboradores ao perdente, cada um com a sua colaboração e que agradecemos até hoje. E neste momento, há pouco tempo até, realizou os seus 5 anos. E acaba por ser um produto de orgulho, não é? O objetivo aqui da Moshpit, além das notícias a nível nacional, era também realizar eventos a nível regional da região dos Açores, porque era uma região em que não tem tantos eventos como o Portugal Continental, não é? Em que temos a Lisbon Games Week, temos outros eventos de maior nome, temos além eventos que às vezes nem sequer estão em um contexto de jogos, como a Web Summit, mas que faz todo o sentido de ter lá jogos. E então decidimos criar uma versão mais pequena, assim mais pequenina, cá nos Açores. Normalmente tem sido na Ilha Terceira, mas o objetivo é alargar aos Açores inteiros e depois no futuro, quem sabe, fazer pequenas edições no Portugal Continental. Mas sim, tem sido uma experiência muito boa. Temos estado a crescer bastante de forma orgânica. Não temos crescido assim, como diz o outro, a pulso, mas temos crescido de forma
engraçada, de forma bastante saudável, não é? Não tentamos ser, ei, andamos malucos, vamos agora fazer aqui uma coisa, mas sim, tem sido uma experiência muito boa. Ainda bem que sim, é excelente ouvir isso. Obrigada por ter estado aqui, Filipe, e por teres contado Obrigado o teu pelo testemunho convite. do The Legend of Zelda e falares também sobre a Mosh Pit Gaming e todo o processo de criação da mesma. Esperamos por ti numa próxima aqui, eventualmente irás voltar aqui também. E eu hei de voltar, com todo o gosto. Quem sabe para um jogo do Kojima. Ups! Spoiler. Quem sabe? Quem sabe. Quem sabe? Muito Mas obrigada, sim, então. muito obrigado pelo convite. Ora é essa. E para o pessoal aí em casa, nós vemos para a próxima semana, no próximo episódio do LGW Gameplay, mais um dos conteúdos originais do LGW Live, que é da Lisboa Games Week, que irá decorrer entre os dias 25 a 28 de novembro na FIL. Até para a semana, pessoal. Tchau, tchau!